Bom dia com Jesus. Eu descobri que o irmão Brana gostava da cor lilás, mas eu não sabia que existe lilás rosa. É um pouquinho de humor, né? Lilás rosa. Eu não sabia, não. E na ida lá, sobre os responsáveis, primeiro grau, no caso, isso é na temporada, né? Isso é, aqui nada pode, né? Esse termo é antigo, mas nós tivemos um problema muito sério em algumas temporadas passadas de vó levar netos e chega lá, solta-os lá dentro. Menina já grande, sainha curta, mostrando as pernas. E, por fim, isso foi contornado. Foi porque, às vezes, a pessoa não vem na igreja, não quer nada com a igreja, e na hora da festa, aí a vovó quer querer que o neto vai, a neta. Mas isso não existe mais, né? Creio sim. Nós vamos ler a Bíblia, a irmã Lilian vai cantar o hino Santa Bíblia, a Santa Bíblia. São Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus dizendo, não é? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu mais do que ninguém. Como Elias, eu preciso da morte. Como Davi disse, esse homem tem que morrer. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos seguir adiante enquanto o Senhor permitir e nos der fôlego. Dizer que está cansado, o Senhor diz que não. O Senhor diz assim, não está cansado. E isso é saúde. Isso é bênção sobre toda a igreja. Maiores são as bênçãos, as coisas boas do que as más. Julgamos a igreja pelo melhor.
porque não há pai que não ame o seu pior filho. O Senhor julga assim também os filhos do Senhor. É aquela rosinha, aquela sementinha que fica debaixo da terra ali. Pega o sol, neve, chuva, fogo, mas logo brota. Prevalece o bem, ó Pai. Faça o bem prevalecer. Que é alegria fazer a obra do Senhor, coisa que milhões desejariam fazer, coube a nós fazer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados e agradecemos pela nossa cura. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmã Lília. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, donde vim, para onde vou. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar, por tua santa letra
Amém. Deus abençoe. Muito bem. Se terminasse como começou, seria terrível. Isto está compreendendo aquilo que o irmão Brana disse. Antes da semente brotar. Então, era negativo. Mas depois que a semente brotou, aí inverte. Eu vi uma estrada e era tão boa quando começou. No início, até a longa distância, muito boa a estrada. Mas lá na frente, a estrada boa foi piorando, foi piorando, até que quase se tornou intransitável. Agora resta saber se chega lá no alvo, no objetivo, ou não. Existe um hino que diz que corriam bem, mas agora, quer dizer, estão prostrados, né? Tem um tempo para todas as coisas, diz a palavra. Quando uma pessoa morre da família, está dentro do caixão, havia um caixão que era para ela, lá na funerária. Aí então você pensa, há um caixão. Para daqui quanto tempo eu não sei, mas sempre haverá um caixão, esperando o corpo, seu corpo. Às vezes nós não gostamos de encarar esta realidade. Mas isso já mostra que a gente está inseguro em relação à vida eterna. É como eu disse sexta-feira. Às vezes a pessoa pensa que quem morreu, foi sepultado, está sofrendo a agonia da sepultura. Não está. É um sono tranquilo, em paz. Claro, citando os salvos, não é? Por isso que a salvação deve ser encarada como a principal necessidade. A maior das importâncias. Porque a salvação
diz respeito aos eleitos, predestinados, e também aqueles que não são eleitos para a noiva, mas serão salvos. Então, a coisa que mais deveria ser almejada é justamente isso. E isso é dado de graça. É a semente que rompe e mostra a salvação. É muito importante para o crente pensar nisso. Agora, enquanto isso, nós temos a igreja para nos ajudar. Mas existe um detalhe. As pessoas que nunca tiveram acesso, não tiveram convívio umas com as outras aqui dentro, talvez estejam mais seguras, sejam mais felizes, enquanto que elas estão, às vezes, desejando fazer o que um irmão, uma irmã faz dentro da obra. Apesar de que está fazendo todos, cooperando com o que é seu, com o que é de Deus. Por quê? Porque Paulo tinha uma igreja. Eu tenho que lembrar lá da Alemanha, quando eu estive lá. Um pastor que conviveu com o irmão Branham, esteve com ele numa hora muito especial dos anjos. Depois que eu terminei de pregar, ele disse: ai de nós, abriu a Bíblia, disse: ai de nós se não fosse a carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios começa de uma maneira contundente com o mundo, como toda a Bíblia, não é? Encontra Paulo dizendo que quase desesperou da sua própria vida. Encontra Paulo dizendo que são poucos sábios que serão salvos. Poucos. E logo ele mostra que o mundo olha em sublimidade de sabedoria humana. Isso em dedução. Ele era um doutor, mas ele disse: quando eu vim ter com vocês, convosco, eu não vim com a sublimidade de sabedoria humana, mas Cristo crucificado. Isso depois de afirmar que são poucos os salvos, sábios. E logo ele mostra por que tem a mente natural. E a mente natural, ela não permite a pessoa ver pelo prisma espiritual. Já é 1 Coríntios 2. Está aqui.
É bom ler. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria de palavras com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aí no fim do capítulo, verso 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O natural, é terrível isso, ser uma pessoa somente natural. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Acontece que ela está olhando pelo lado espiritual e ele está olhando pelo lado natural. Isso acontece dentro de sua própria casa. Filhos que estão olhando somente o natural e não podem olhar o espiritual. Isso por quê? Ele responde: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então você não tenta ser discernido pelo natural. Compreender. Não adianta você discutir. Tentar convencer. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse nós temos se refere aos espirituais. E assim você prossegue dentro dessa linha, colocando a igreja no plano de Deus até chegar no amor divino. Até chegar na ressurreição. O amor divino está no capítulo 13. O amor ágape. E a ressurreição está no capítulo 15, que é a justificação da nossa fé. Agora Jesus está dizendo que o caminho é estreito, que a vida relaxada, à vontade, como eles dizem lá, vão ter a vontade. Entre pelo caminho, pela porta larga, e vai terminar a estrada que era boa, macia, vai terminar no abismo, vai terminar na perdição. E a estrada estreita, espinhosa, apertado, é o caminho que leva à vida. Agora ele combina com Paulo, Paulo combina com ele. Poucos há que a encontrem.
poucos há que a encontrem, mesmo tendo ouvido a respeito. Eles não encontram. É por causa daquela sementinha. Agora você entra no caminho estreito, mas leva o caminho largo para dentro de casa, começando pela televisão. O caminho largo começa por aí, da moda, da maledicência, do julgamento, e forma aquela confusão. O caminho largo está ali dentro e que conduz à perdição. Não está lá na boate, não está lá no cabaré, não está lá na política, não está no mundo, não está na sociedade. Mas aquilo está dentro. Às vezes eu condeno aquilo que está em mim. Não é com uma fuga e um apoio. Paulo estava condenando o que estava nele. E ao condenar o que está nele, serve para todo o mundo. Mas muitos ficam ressentidos. E então, aí vem o 1 Coríntios, de novo. Eu não cheguei lá. Cheguei? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Como assim, Paulo? Como a meninos em Cristo. Ainda bem que é em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Que coisa! Ele não desanimou com a igreja? Quando viu a igreja embriagando no dia da ceia, tendo injustiças, levando irmãos na justiça. Um errando porque levou, o outro errando porque causou o motivo. Ninguém que... Esse já é 1 Coríntios 6. Ninguém queria sofrer o dano. Antes, porém, sofra o dano. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. A inveja é fruto da carne. Ao invés de alegrar com o sucesso dos outros, fica com inveja. Contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha a estrada larga. Isso é próprio da estrada larga.
E aqueles que semeiam contenda, está escrito, vão deparar-se com a perdição. Semeia-se contenda de todas as maneiras. Tem um bichinho que chama telefone. Tudo que vê passa para. Não importa se vai causar dano. Ao invés de proteger a quem serve, faz machucar, entristecer. Outro dia um diácono veio me falar sobre um negócio da internet que a pessoa usa. Eu não quero vir, não quero vir. Que bem vai me fazer isso? Isso aí não vai ser o primeiro e não será o último. Eu não quero ouvir o que falou, mentindo. É motivo de dar glória a Deus, de ficar satisfeito. Mentindo. Eu não quero ouvir. Agora, a pessoa, para mostrar que é de confiança, está certo, tem uma trama ali. Deus avisou o irmão Branham de uma trama para matar, para destruir. Aí, tudo bem, é salvar. É salvar. É questão de amor até. Mas para fazer média com o patrão, com o chefe, isso é desgraça. Não seja boba, não seja bobo. Não seja tão bobo assim. Mombrana disse: veja onde estaríamos se não fosse Ele. Ele acabou de falar isso aí. Onde estaríamos se não fosse Ele, se não fosse a misericórdia? Meu Deus, Jesus falou para não colocar pérola no focinho de um porco. Mas ele escolheu o próprio Judas, a grande pérola, para cumprir as Escrituras. Ele disse: hoje tem se cumprido estas Escrituras. O cuidado que tem que ter, a lanterna para iluminar é esse. Hoje está se cumprindo essa Escritura em mim. Devasso, contencioso, contenda, maledicente, os frutos de Gálatas 5. Essa Escritura se cumpre em mim.
escola, escola. Escola é escola. Escola tem que ser escola. Eu, quando faço pausa assim, esse teclado podia ser automático, né? Fazer igual aquele piano que tocou lá, o irmão Branham. Porque as obras da carne, sois carnais ainda. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, Jesus, peça misericórdia. Isso eu não faço, aquilo eu não faço, mas isto eu faço. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, não é? Da salvação, paz. Semeia paz, sua irmã, seu irmão. Não pega o telefone para semear amargura, para semear paz, transmitir paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, educação, fé, mansidão, temperança. E quais? Espera aí. A página cola. Isso. Olha o milagre. É isso. Você tocou, apareceu. As quais a fé, mansidão, temperança. E quais as riquezas? Não foi aqui. Bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne, matou suas paixões. Que afirma a tentação, ele chorando lá em cima, aquela luz lá, chorando, porque ela morreu, a sua paixão morreu. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, que redunda em
desejos carnais. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, de elogios. Existem dois complexos terríveis. Um é de superioridade e o outro é de inferioridade. O irmão Branham disse que isso mata sentimento. Quantos pais têm? Eu vejo isso, eu convivo com isso ali, ó. Meu pai matou meus sentimentos por ele. Tudo por falta de sabedoria. Não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando. Aliás, é a dificuldade que eu estou sofrendo. É isso mesmo, imitando-nos uns aos outros, irritando-nos. Aí está certo. É irritando-nos uns aos outros. Irrita os outros. Para quê, irmãos? Você vai irritar? Invejando-nos uns aos outros. Senão fica igual aqui. Nadou, passou por ondas levantadas, nadando. Quando chegou na praia, na rasura, que nem dava para cobrir seu corpo, ele morreu afogado. Nadou e morreu na praia. Não. Temos de saber com consciência que nós entramos pelo caminho estreito e que havemos de sofrer. Eu me sofro, que angústia. Eu tenho tristeza comigo. Às vezes abatido, às vezes encorajado, sempre pensando em crianças, essa fila de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Penso nas mudanças, viagens, penso nos empregos, oro todos os dias por isso. Penso nos problemas de casamento. E aí vem o John Wesley, do qual eu não merecia lavar a sola do pé dele. Não merecia, se eu vivesse. Então, o mensageiro de Filadélfia, depois de pregar a muitos, ele exclama: eu trato de converter os outros, e quem me converterá? Desesperado.
ninguém me converterá. É a dor, é o sofrimento, é a angústia. Irmão Branham viu aquelas desfiles daquela mulherada terrível. Ele ficou tão triste, tão abatido, acabado. Esse foi o resultado dos meus anos de ministério. Paulo deve ter ficado muito triste. Eu trabalho, eu choro, eu trabalho. Agora chego aí, enquanto vocês aí contendam uns com os outros. Não. Esse afã de adquirir as coisas, achando que a sabedoria cuida do futuro. Cuida do futuro. É uma prevenção para a mulher. Porque, minha filha, você não sabe se o seu casamento vai durar até o fim? Vai durar até o fim, sim. Até acabar. Então você tem que ter sua bolsa. Esse é o mundo. Essa é a estrada larga. O irmão Branham diz aqui, na junção do tempo 73, Deus não promete facilidades e prosperidade. Deus não promete facilidades e prosperidade. Quando João Batista enviou discípulos a Jesus, perguntando se ele era o Cristo realmente, ele caiu em debilidade. Ele disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Ele diminuiu a ponto de ficar natural. Ele tinha apontado para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, agora manda perguntar se ele é o Cristo. Jesus respondeu como Deus. Vai lá, diga para João que os cegos enxergam, os aleijados andam, que os mortos são ressuscitados e que o Evangelho é pregado aos pobres. Ele falou assim, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Oh, Deus. É igual aquele Robson que cravou a espada nele mesmo para defender a Suíça. Deus não promete facilidades e prosperidade, mas Ele promete graça para suportar em todo o tempo. Você tem que dar glória a Deus. Você tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. Aleluia. Oh Deus. Mas Ele promete graça para
suportar em todo tempo. É a graça que buscamos. É a graça que buscamos. Tá bom, então não cuida da vida não. Cuida sim. É prudente. Abraão escolheu o caminho de Deus. Abraão escolheu a porta estreita, o caminho espinhoso. Ele permaneceu no topo da montanha, porque ali não havia muito pasto para seu gado. Que coisa! Porque não havia muito pasto para encher os olhos. Gado branco, gado preto, gado malhado. Ele tinha gado, mas estava tão difícil, ele não escolheu onde havia muito pasto para seu gado. Mas Ló, um tipo do mundo apóstata, a igreja que não crê no miraculoso, é um milagre a nossa vida. Você vai sair daqui dizendo, essa é a graça. Ele prometeu graça, e eu alcancei a graça. Tipo do mundo, Ló, apóstata, a igreja que não crê no miraculoso. Então, finalmente, chegou ao ponto em que aquelas coisas se voltaram para Deus, até haver uma junção. Tinha que haver um tempo, pois Abraão era o herdeiro da terra. Não precisa preocupar, não. Herdeiro da terra, Abraão. Oh Deus, por que os cristãos não veem? Por que os cristãos não veem? A gente tem vontade de mudar, mas não dá conta, Jesus. É a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, Paulo estava naquela situação. Ele disse exatamente isso: a minha graça te basta. Te basta, é suficiente. É suficiente. Bastava ter um terno preto com a gravata, bem uniforme como um ministro. A minha graça te basta. Te basta. Te basta. Não tenha avareza. Abraão não tinha avareza. Abraão era o herdeiro da terra. Oh Deus, porque os cristãos não veem? Ô Eliseu, ore por nós, para abrir os olhos. Deus, abre os olhos dele, do seu filho, da sua filha, do seu marido, de sua esposa.
Abre os olhos para ver o melhor, para ver a promessa, para ver o reino. Oh Deus, por quê? Por que não vem? Por isso entra em contenda, em cobrança. Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Sim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus. O tempo da junção está à mão, nosso Pai, para mostrar que estamos no fim do tempo. Vem o milagroso, o milagroso, o milagroso, o sobrenatural, o onipotente, o operador, o miraculoso. Olhe para Ele, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus. Oh Deus, durante o tempo de Abraão, pouco antes do fim do tempo, veja o que aconteceu no mundo. Lá embaixo, em Sodoma, na grande cidade, Abraão viu em uma tenda, herdeiro de todas as coisas, vivia em uma tenda. Então, não é de se admirar que o poeta disse: uma tenda ou uma cabana, porque devo preocupar? Você é um herdeiro de todas as coisas, e se você está com Cristo, Deus lhe deu a terra. Aleluia! Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para sentar na mesa com os príncipes, sentar à mesa com os príncipes. E estamos nele, um herdeiro, herdeiro de todas as coisas, o onipotente, o miraculoso, e no tempo da junção. Agora dá graças a Deus por você estar nessa estrada estreita. Você sofre, não importa não, irmã, não importa não, irmão. O sofrimento é isso mesmo. Uns é pelas águas, outros é pelo vento, outros é pelo... Um sofre de uma maneira, outro sofre de outra. Você sofre a sua própria herança genética. Você sofre. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Oh Deus, aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Graças a Deus.
Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 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 Dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Aplaude o Senhor!